Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Análise Combinatória. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa primeira videoaula vamos trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem. Acompanhe a seguir a resolução de alguns problemas. Primeiro problema. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo, sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo. De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Então, para facilitar a compreensão, vamos utilizar os esquemas seguintes. Então, o problema fala o seguinte: eu quero viajar de Recife para Porto Alegre. De Recife a São Paulo, existem 5 possibilidades, que eu estou chamando de 1, 2, 3, 4 e 5. E de São Paulo a Porto Alegre, existem 4 possibilidades, que eu estou chamando de A, B, C e D. Quantas são as possibilidades que eu tenho para sair de Recife e chegar em Porto Alegre? Eu posso usar, por exemplo, o caminho 1, depois usar o caminho A. Então, é uma possibilidade. Eu posso usar o caminho 1, depois usar o caminho B. É outra possibilidade. Então, aqui no diagrama abaixo, fica um pouco mais claro. Se eu usar o caminho 1, eu posso usar depois 4 possibilidades, A, B, C, D. Se eu usar o caminho 2, depois eu posso usar o A, B, C e D, e assim por diante. Então, há 5 possibilidades para viajar de Recife a São Paulo e 4 possibilidades para viajar de São Paulo a Porto Alegre. Total de possibilidades para viajar de Recife a Porto Alegre é 5 vezes 4, que é igual a 20. Se vocês somarem todos esses caminhos, primeiro caminho aqui, 1A, segundo caminho, 1B, terceiro, 1C, e assim por diante, 1D, um próximo, 2A, depois 2B. Se vocês somarem esses caminhos, vocês vão observar que vamos ter 20 possibilidades. Portanto, há 20 maneiras possíveis de viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Vamos ver um segundo problema. Ao lançarmos simultaneamente uma moeda e um dado, ou seja, ao lançarmos ao mesmo tempo uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades para o resultado, sendo C, cara, e C com a barra, coroa. Então, para a moeda, pode sair cara ou coroa. Temos duas possibilidades. Em relação ao dado, pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, temos 6 possibilidades. Vocês podem ver que pode sair cara e o número 1 do dado, pode sair cara e o número 2 do dado, pode sair cara e o número 4 do dado, pode sair coroa e o número 1 do dado, pode sair coroa e o número 5 do dado. Então, se vocês contarem, vocês vão ter 12 possibilidades. Observe que o evento tem 2 etapas, com 2 possibilidades em uma e 6 possibilidades em outra, totalizando 12 possibilidades. Então, multiplicamos aqui o 2 vezes 6 e encontramos a nossa resposta 12. De modo geral, podemos dizer o seguinte: se um evento é composto de 2 etapas sucessivas e independentes de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é m e o número de possibilidades na segunda etapa é n, então o número total de possibilidades de um evento ocorrer é dado pelo produto m por n. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. E uma observação importante: o produto dos números de possibilidades vale para qualquer número de etapas independentes. Então, no exemplo anterior, nós tivemos 2 etapas. Podemos ter 3 etapas, 4 etapas independentes? Podemos. E o que vamos fazer? Multiplicar o número de possibilidades. Vamos ver outros exemplos. Em um restaurante, há 2 tipos de salada, 2 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Representando por S1 e S2 os tipos de salada, por P1 e P2 os tipos de pratos quentes e por S1, S2 e S3 os 3 tipos de sobremesa. Temos.
Então, a primeira aqui, para escolher a sobremesa, vamos ter duas possibilidades, sobremesa 1 ou sobremesa 2. Se a pessoa escolhe sobremesa 1, ela vai ter duas possibilidades para escolher o prato, P1 ou P2. Ou se ela escolhe a sobremesa 2, ela continua tendo essas mesmas duas possibilidades, prato 1 ou prato 2. Então, na primeira etapa, nós temos duas possibilidades. Na segunda etapa, nós temos duas possibilidades. E na terceira etapa, independente do prato que ela escolher, ela vai ter três possibilidades. Se ela escolhe o prato 1, por exemplo, ela tem possibilidade de escolher sobremesa 1, sobremesa 2 e sobremesa 3. Então, se vocês contarem o total de possibilidades, vocês vão ter 12 possibilidades. Ou vocês podem usar o princípio fundamental da contagem, multiplicando o número de possibilidades de cada etapa. 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12. Quarto exemplo. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, letra A. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então, observe que na primeira casa aqui, na centena, nós não podemos colocar o zero, porque se for colocar o zero e qualquer outro número aqui, nós vamos ter um número de 2 algarismos. Então, existem quantos números que podemos usar na centena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, existem 7 possibilidades para usar aqui na casa da centena. E já na casa da dezena, nós podemos usar qualquer um desses números. Então, são 8 possibilidades. Já na unidade, também podemos usar qualquer um desses 8 números. Então, temos 8 possibilidades. Usando o princípio fundamental da contagem, vamos multiplicar essas possibilidades. Ou seja, 7 vezes 8 vezes 8 dá 448. Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, observe que essa letra B é diferente da letra A. Na letra A, não fala a questão dos algarismos distintos. Poderíamos repetir. Por exemplo, se foi usado o número 1 aqui, na centena, poderia ser usado na dezena e na unidade. Aqui na letra B, não podemos repetir. Então, vamos lá. Para a centena, lembramos que não pode usar o número 0. Então, nós podemos usar qualquer um desses outros 7 números. Vamos ter 7 possibilidades. Só que um número aqui vai ser usado. Então, não podemos repetir ele aqui na casa da dezena. E observe que o 0 pode entrar aqui. Então, tirando um número aqui e acrescentando 0, vamos continuar tendo 7 possibilidades. E já na unidade, já usamos um número na centena, um número na dezena e vamos ter apenas 6 possibilidades. Então, usando o princípio fundamental da contagem, vamos ter 7 possibilidades vezes 7 possibilidades vezes 6 possibilidades, que é igual a 294 números de 3 algarismos distintos, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para o último. Aqui, pessoal, do lado está o seguinte, para refletir, o 0 é excluído do algarismo das centenas, pois o número considerado deve ter 3 algarismos. Se tivermos o 0 nas centenas, significa que não há centenas nesse número. Por exemplo, 0,45 é o 45. Número 5. Qual é o total de números de 3 dígitos distintos? Então, nós temos um total de 10 dígitos, né? Do 0 ao 9. Eu quero formar números de 3 dígitos distintos. Lembrando que o primeiro dígito pode ser escolhido de 9 maneiras, pois ele não pode ser igual a 0. Beleza. O segundo dígito pode ser escolhido de 9 maneiras, pois não pode ser igual ao primeiro dígito, e o 0 aqui entra, né? O terceiro dígito pode ser escolhido de 8 maneiras, pois não pode ser igual nem ao primeiro e nem ao segundo dígito. Então, vamos ter, na primeira etapa, 9 possibilidades, na segunda etapa, 9 possibilidades, na terceira etapa, 8 possibilidades. E isso é igual a 648 possibilidades. Portanto, são 648 números de 3 dígitos distintos. Então, o princípio fundamental da contagem basta analisar a quantidade de etapas e multiplicar o número de possibilidades. O livro que utilizamos para a nossa videoaula foi o livro Contexto e Aplicações, volume 2, do Luiz Roberto Dante. Pessoal, um grande abraço e até a próxima!